E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar uma habilidade que, sério, muda o jogo: dominar qualquer interação. E o segredo não é falar mais, mas sim controlar o fluxo. Bora abandonar os hábitos antigos e aprender a pensar como um povo. É para isso que o Nexológicos existe. A gente pega o conhecimento e transforma em poder de ação. Isso, na prática, é a lógica da conexão aplicada. Beleza? Qual que é o nosso mapa hoje? A jornada tem uma trilha bem clara. A gente começa entendendo o poder por trás de uma boa interação, depois pega a sabedoria da coruja, desvenda as táticas do povo, fortalece a mente como escudo e lá no final a gente conecta tudo para uma transformação de verdade. Vamos nessa? Olha, tudo começa pela base, pelo porquê, né? É a visão da coruja. Antes de sair correndo para aprender as táticas, o como fazer, a gente precisa ter clareza da filosofia, do porquê uma comunicação precisa ser estratégica. É aqui que o jogo começa a virar. E a chave de tudo tá bem aqui, nessa frase. Pensa só, o poder de verdade não tá com quem fala mais alto, com quem tem o microfone na mão. Ele tá com quem escuta, mas escuta com tanta intensidade que o outro lado, quase sem perceber, entrega o controle da conversa. É uma virada de chave total na nossa cabeça. E isso nos leva a uma escolha fundamental. Em toda conversa, dá para ser o passageiro, sabe? Aquele que só vai junto, para onde a maré levar. Ou dá para pegar o volante e ser o motorista. O passageiro só reage. O motorista não, ele guia, ele define o destino da interação. E essa escolha é o primeiríssimo passo para ter o controle. Ok? Entendemos a filosofia, agora é hora de ir para a prática, para a estratégia. E aí entra o polvo. É nesse momento que a sabedoria da coruja vira tática de verdade. Pensa em cada técnica que a gente vai ver agora como um tentáculo do polvo, flexível, inteligente e que se adapta a qualquer parada para manter o controle. E essa nossa estratégia tem 4 movimentos principais: a escuta envolvida, para criar aquela conexão genuína; a técnica do eco, para extrair informação quase sem esforço; o controle de foco, para não deixar a conversa sair dos trilhos; e a mais surpreendente de todas: romper o padrão. Primeiro, vamos corrigir um erro que, nossa, quase todo mundo comete. Muita gente acha que escutar ativamente é ficar balançando a cabeça e falando aham, né? Isso, na verdade, grita desinteresse. A escuta envolvida é outra parada. É validar o que a outra pessoa sente com frases que mostram uma conexão de verdade. É a diferença entre só ouvir um barulho e realmente entender a música. Agora, ó, presta atenção que isso aqui é dica de ouro, é coisa de profissional. Se no meio da conversa a pessoa der aquela enrugadinha sutil no nariz ou levantar um pouquinho o lábio de cima, para tudo. Sério. Isso é um sinal universal lá do subconsciente que indica desprezo. É tipo um alarme silencioso apitando. Muda de tática e muda agora. Nossa segunda ferramenta é a técnica do eco. E a beleza dela é que é ridiculamente simples, mas genial. Sabe quando a gente está sem energia ou quando precisa que a pessoa explique melhor alguma coisa? A solução é só repetir as últimas palavras que ela disse. Olha que loucura de tão simples. A pessoa fala, nossa, fiquei com dor de estômago. E a resposta é só, dor de estômago? Parece até piada, mas o nosso cérebro odeia um vácuo. A pessoa na hora vai começar a se explicar, dar mais detalhes. E o esforço para conseguir isso? Zero. O terceiro tentáculo é a manobra de foco. Essa aqui é a ferramenta de precisão, sabe? Para quando a conversa começa a desviar, entra em fofoca, em objeção, em coisa que não leva a lugar nenhum. A fórmula é simples e muito poderosa. A questão não é X, a questão é Y. Vamos ver na prática? Alguém está reclamando do preço? Olha, a questão aqui não é o preço. A questão é se isso vai realmente resolver o que a gente precisa. O grupo não se decide sobre o filme? Gente, a questão não é o filme. A questão é como a gente pode aproveitar melhor nosso tempo juntos. É um jeito super elegante de pegar o volante da conversa de volta sem parecer agressivo. Isso tudo prepara o terreno para a tática final, a mais potente de todas. Para entender ela, a gente precisa lembrar de uma coisa fundamental sobre nós seres humanos. Vivemos a maior parte do tempo em piloto automático. Pensa aí, quantas coisas são feitas sem nem pensar, tipo um aperto de mão. Pois é, e é justamente essa programação automática que a técnica de romper o padrão explora. Quando a gente quebra uma ação dessas no meio, é como se desse um bug de alguns segundos na mente da outra pessoa. E nesse breve momento de confusão, o cérebro fica desesperado por uma direção e fica incrivelmente aberto a sugestões. E o exemplo disso é o mais bizarro e inesquecível que existe. Imagina a cena. Alguém vem vindo, gritando, com raiva, pronto para brigar.
E no auge da fúria, a pessoa que está recebendo o ataque, com toda a calma do mundo, fala: "O meu gato tinha 7 anos quando morreu." A mente do agressor simplesmente trava, dá tela azul. O padrão de ataque quebra na hora e o controle da situação muda completamente de mãos. Finalmente, a gente chega no momento de juntar tudo isso e transformar em poder de verdade. É o nosso último pilar, o escudo da mente. É aqui que a filosofia da coruja e a estratégia do polvo viram um guia prático, um arsenal para agir de forma consciente e blindar os nossos objetivos. E esse quadro aqui, ó, é para ser a nossa colinha, o nosso guia de bolso. Tá sem energia, mas precisa de mais informação? Técnica do eco. A conversa tá saindo dos trilhos? Controle de foco para pegar o volante. E a quebra de padrão? Essa a gente guarda para um momento de alta tensão ou quando precisa plantar uma ideia poderosa. E agora, para fechar, vamos amarrar todas essas pontas. Chegou a hora do resumo nexialista, o momento em que a gente transforma essa análise toda num plano de ação bem claro. Se for para levar 3 lições daqui hoje, são essas. 1. A filosofia da coruja. Para de ser passageiro e assume o volante. 2. A estratégia do polvo. Usa as ferramentas de escuta, eco, foco e quebra de padrão para navegar em qualquer mar. E 3. A psicologia do escudo. Aplica tudo isso de forma consciente para blindar o foco e alcançar os resultados. Porque no fim do dia, é nisso que a gente acredita. Conhecimento parado numa prateleira não serve para nada. O valor está em conectar o que sabe para transformar o jeito de agir. E aí, se essa lógica da conexão aplicada fez sentido, a melhor forma de fortalecer essa corrente é espalhando essa ideia. Então, já sabe, né? Deixa o like, ativa as notificações, comenta. A participação de todo mundo é o que move o Nexologos. Ah, e não esquece, este conteúdo foi feito para se encaixar na rotina. Dá para ouvir no trânsito, assistir na academia. O que importa mesmo é absorver e, principalmente, colocar em prática. E para fechar, fica aqui um desafio. Teoria só vira prática quando a gente dá o primeiro passo. Então quero ver nos comentários. Qual vai ser a primeira jogada a ser aplicada? Vai ser começar pela visão da coruja, usar uma tática do polvo ou incorporar a mentalidade do escudo? A transformação começa agora. Até a próxima!